Pessoal, pois bem, para fechar o nosso aproveitamento e disponibilidade, qual é a sanção, já que o aproveitamento tem caráter obrigatório, se o servidor não retorna o exercício das funções no prazo legal? Olha só, é determinado seu aproveitamento, o servidor não retorna o exercício das funções no prazo legal. O que acontece com o próprio aproveitamento? É tornado sem efeito. E olhem só. Em consequência, é cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Então, olhem só, como nós vamos ver na parte de regime disciplinar, a cassação de disponibilidade é uma penalidade disciplinar análoga à demissão. O servidor perde o vínculo com a administração, em português simples, ele vai para a rua, e essa perda de vínculo tem caráter punitivo. Pois bem, só tem uma dúvida aqui no artigo 32, né, pessoal? Olha o que ele fala: será tornado sem efeito aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Pois é, o legislador se referiu a um prazo legal e a lei não estabelece o prazo para o retorno do servidor em disponibilidade quando é determinado o aproveitamento. Por analogia, pessoal, se aplica aqui o prazo para exercício contado da posse. Então, o servidor, uma vez determinado, o servidor está em disponibilidade. Foi extinto o cargo, foi declarado desnecessário, ele era um servidor estável que foi atingido por uma reintegração. Quando for retornar para o seu cargo, coitado, o seu cargo estava ocupado, ele fica lá quarando em disponibilidade. Até que surja um cargo de vencimentos e atribuições compatíveis com o anteriormente ocupado, e em função disso é determinado seu aproveitamento obrigatório e imediato. Ele vai ter um prazo de 15 dias para retornar ao exercício das funções, sob pena de cassação da disponibilidade, medida análoga à demissão. Tudo bem, aqui fechamos o capítulo 2, para ninguém se perder, do título 1, que trata do provimento, e seguimos para o capítulo 2, bem mais curtinho, bem mais singelo, que trata da vacância. Então, a vacância do cargo público decorrerá de 1. Exoneração, 2. Demissão, 3. Promoção, 6. Readaptação, 7. Aposentadoria, 8. Posse em outro cargo inacumulável, 9. Falecimento. De pronto aqui, só deixa eu pular, deixa eu ver, pode ser aqui mesmo. Não, vamos colocar aqui uma nova página. Pois bem, pelas modalidades de vacância listadas no artigo 33, a gente pode concluir, pessoal, que correspondem a formas de vacância e de provimento. Quais as figuras, pessoal? Ambas já estudadas aqui. A promoção e a readaptação. Então, olhem só. Então, vejam só. Poxa, deixa eu desenrolar. Vou colocar uma coisinha aqui. O que é vacância, né? Vacância é o ato, é o contraposto, pessoal, do provimento. Se provimento é o ato pelo qual, preenchido um cargo com a designação do seu titular, vacância é o ato pelo qual certo, o cargo público é desocupado, bem tranquilo. Com provimento ele é ocupado, com a vacância ele é desocupado. Só seguindo aqui então, para nós pegar esse raciocínio. Quando a gente fala então, correspondem a formas de vacância e de provimento. A promoção e a readaptação significa dizer o quê? Poxa, que essas duas figuras, ao mesmo tempo em que desocupam um cargo, ocupam outro. Pelo mesmo ato, pessoal. Então aqui, ó, creio que é bem simples nós entender isso aqui. Vamos ilustrar aqui a matéria. Então está aqui o nosso cargo a nossa carreira de analista judiciário.
Está aqui, vou botar bem simples, só de classe. A classe A, a classe B, a classe C, a classe D e assim por diante. Vamos dizer que acabou a carreira aqui. Ela inicia na classe A e se encerra na classe B. Como eu falei para vocês anteriormente, nós temos que aceitar que aqui na promoção, a cada vez que a pessoa ascende na carreira, ela está ocupando outro cargo. Do contrário, eu não vou poder dizer que promoção é forma de provimento. Então, olha só, o servidor passou no concurso, cargo efetivo, foi nomeado, foi investido e entrou em exercício no cargo de analista judiciário classe A. Ou seja, no primeiro cargo integrante da carreira de analista judiciário. 3 anos depois, ele foi promovido para o cargo de analista judiciário ou classe B. O que acarretou a promoção? Concomitantemente, foi preenchido o cargo classe B e foi desocupado o cargo classe A. Esse é o raciocínio, creio eu, que bastante tranquilo. Na readaptação, pessoal, a mesma coisa. Então, isso aqui é o exemplo da promoção. E o exemplo da readaptação também é tranquilo. Vamos pensar aqui no nosso velho exemplo do motorista que vem a perder uma das mãos em um acidente dirigindo o próprio veículo oficial. Vamos pressupor que exista um cargo que preencha todos os requisitos da readaptação, um cargo de técnico que possibilite então o uso do instituto. O servidor teve uma limitação na sua capacidade física, o motorista perdeu uma das mãos, não tem mais condição de permanecer exercendo a contento, ou mesmo não tem condição de exercer o cargo de motorista, mas tem condições de exercer o cargo de técnico. Aí é determinado só a readaptação. Acho que é bem tranquilo nós pensar, nós conseguir enxergar, olha, se for determinada a readaptação do cargo de motorista para o cargo de técnico, o que vai ocorrer? Vai ficar vago, o cargo de motorista vai ser desocupado, vai passar a ser preenchido o cargo de técnico por força da readaptação. Então, tranquilo. Correspondem a formas de vacância e de provimento, a promoção e a readaptação. Pois bem, retornando aqui, as demais modalidades do artigo 33, exoneração, dispensa sem caráter punitivo, demissão, dispensa com caráter punitivo, aposentadoria, posse em cargo acumulável e falecimento são tão só formas de vacância, formas pelo qual um cargo público é desocupado. Pessoal, vamos seguir aqui. Artigo 34, realmente pode ter vacância, é muito tranquilo. Olhem só, o artigo 34, o que ele faz? Desculpa, o 33. O 33 prevê genericamente todas as formas de vacância, no 812/90, ou seja, as formas de desocupação de cargos públicos federais. E aí, no mais, pessoal, isso no 33. No 34 e no 35, ele se refere tão só à primeira das formas citadas, no 33, a exoneração. E aí, então, o 34 trata da exoneração de cargo efetivo, dizendo que ela pode ocorrer a pedido do próprio servidor, perfeitamente. A pessoa pede sua exoneração no cargo efetivo ou, o que é regra geral, pode decorrer de ato de ofício da administração. Mas quando? Isso é definido pelo parágrafo único. O parágrafo único diz que a exoneração de ofício dar-se-á, lembre que estou falando de titular de cargo efetivo. Então, a exoneração por ato unilateral da administração vai se aplicar em quais hipóteses? Primeiro, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. E aí eu posso complementar isso aqui, pessoal, dizendo, ou não há expressa previsão no Estatuto, mas pela aplicação do artigo 41 da Constituição, eu posso dizer que a exoneração também vai ser aplicável quando o servidor for reprovado na avaliação especial de desempenho, outro requisito para adquirir a estabilidade. E ainda posso completar isso aí. Poxa, o estável hoje não pode ser exonerado também? Pode, como nós vimos em 2 situações. Por reprovação na avaliação periódica de desempenho ou por excesso de despesa com pessoal. Inclusive, excesso de despesa com pessoal, a gente pode aplicar também a não estável. Então, o que eu estou fazendo aqui, só aproveitando para ampliar essas hipóteses do Estatuto, que não acobertam mais, não cobrem mais
todas as hipóteses em que cabe a exoneração de ofício de um servidor titular de cargo efetivo. Aqui só falo, então, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. É o caso do servidor não estável. Outras duas hipóteses para o servidor não estável é a exoneração em virtude de excesso de despesa com o pessoal e a exoneração em virtude de reprovação na avaliação especial de desempenho. Ademais, o servidor estável também pode ser exonerado de ofício pela administração hoje em duas hipóteses. Primeiro, quando for reprovado na avaliação periódica de desempenho ou por excesso de despesa com o pessoal. Mas tudo bem, como isso não está expressamente previsto no estatuto, eu estou falando sem escrever aqui. Primeira hipótese do estatuto, então, o servidor, ele não satisfaz as condições do estágio probatório e ele é exonerado de ofício pela administração, salvo se, como nós vimos no artigo 29, daqui a pouco, complementa, o servidor for estável em outro cargo. Se ele for estável em outro cargo, o que ocorre? Ele é reconduzido ao cargo anterior. Até eu falei que tem essa regra aqui na lei, pessoal, mas a lei traz essa regra em outro momento, que nós já vimos, que é durante a disciplina do estágio probatório. Então, estou complementando a regra aqui. Nem sempre a reprovação do estágio probatório acarreta exoneração. Se o servidor for estável em outro cargo, ele é reconduzido ao cargo anterior. Tudo bem. Segunda hipótese de aplicação de exoneração de ofício, bem tranquilo, já também constava na lei, quando o servidor, uma vez tendo tomado posse, não entrar em exercício no prazo estabelecido. Pois bem, e aqui nós seguimos para o artigo 35, que trata do quê? De exoneração de cargo em comissão, bem como da dispensa de função de confiança. Bem tranquilo mesmo, né, pessoal? Diz o estatuto que a exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á a juízo da autoridade competente, exoneração de ofício, a pedido do próprio servidor. Então, só vou completar aqui, tá, pessoal? Essa primeira hipótese, evidentemente, é a exoneração de ofício e, ademais, o próprio servidor pode pedir sua exoneração do cargo em comissão ou sua dispensa da função de confiança. Pois bem, pessoal, aqui fechamos a vacância, que realmente é uma figura bem tranquila, do 3290. Seguimos adiante aqui, entrando já no capítulo 3, que trata da remoção e da figura da redistribuição. Então, analisando aqui inicialmente, eu vou ler, tá, pessoal, todo o artigo 33 que trata da remoção e depois a gente começa a destacar os pontos relevantes dessa figura. Então, olhem só, remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Para fins do disposto nesse artigo, entende-se por modalidades de remoção: 1, de ofício, no interesse da administração; 2, a pedido, a critério da administração; 3, a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Em 3 hipóteses. Primeira, A, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que foi deslocado no interesse da administração. B, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial. E a alternativa C, em virtude de processo seletivo promovido na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. Vejam só, pessoal, essa é a figura da remoção do artigo 36. Vamos retornar então aqui ao caput, definindo os elementos básicos dessa figura. O que é remoção? Nada mais é que o deslocamento do servidor sob duas genéricas modalidades, a pedido ou de ofício, e olha o que diz o estatuto, no âmbito do mesmo quadro, seja no mesmo órgão ou entidade, já vamos voltar aí, com ou sem mudança de sede. Pessoal, sede, aqui na sistemática do estatuto,
é sinônimo de município. Portanto, após ter remoção, envolvendo ou não alteração de município. Paramos aqui, damos continuidade na próxima aula. Obrigado.